Olá e sejam muito bem-vindos à 41ª edição do Salto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e vou continuar então a fazer coisas diferentes agora na off-season, visto que a off-season é uma altura um bocado mais parada e com conceitos diferentes. Eu, pronto, nesta edição o meu plano é fazer então o que é que aconteceria se, se duas equipas novas fossem criadas neste momento na NBA, ou por exemplo, se Portugal tivesse duas novas equipas, uma no Porto ou em Lisboa, se juntasse à NBA, obviamente que isso não iria acontecer, mas se a expansão acontecesse, isto sem considerar o draft, ou seja, se fosse neste momento feito a expansão, que roster poderia ter as equipas em consideração? Acho que é um exercício engraçado para se também fazer todos os anos, porque todos os anos podem mudar um bocado as equipas. E para quem não sabe as regras, basicamente, muito rápido antes de começar, eu vou fazer com duas equipas. Então, cada equipa tem uma pick, basicamente, que pode escolher então um jogador. Pronto, antes de tudo, cada equipa da NBA pode proteger 8 jogadores. Ou seja, do roster, 8 jogadores são protegidos. Eles podem dizer que não querem que a outra equipa escolha 8 jogadores. E depois, as duas equipas que estão em expansão, dos restos dos jogadores, escolhem um, basicamente. As equipas não podem escolher dois jogadores da mesma equipa, neste caso por serem apenas duas equipas de expansão, porque senão estamos a falar de duas equipas que teriam menos de dois jogadores, não é? E pelo menos a última vez que foi feita uma expansão não foi serpentina, ou seja, serpentina seria, por exemplo, equipa 1, equipa 2, equipa 2, equipa 1. Não, o formato foi equipa 1, equipa 2, equipa 1, equipa 2, equipa 1, equipa 2, etc. E é isso que vamos fazer, ver o que é que, pelo menos a meu ver, se fosse feito um draft neste momento, com os rosters neste dia, qual é que seria a equipa com que terminava as duas equipas de expansão, visto que é um tema cada vez mais discutido e que parece cada vez mais possível, e espero que gostem porque acho que é um exercício engraçado. Então, eu peço desculpa que isto aqui também estou a beber ao mesmo tempo. E não vale a pena estar a discutir quais são os jogadores que seriam protegidos, porque irão perceber mais ou menos, alguns são óbvios, e depois pelas picks também se lá está, vai-se percebendo mais ou menos quais seriam os jogadores. Vou falar da equipa 1 e equipa 2. Podemos assumir que seria Porto-Lisboa. Podemos assumir que as cidades mais faladas não é Las Vegas e Seattle. E se calhar vou fazer... mas isso não interessa, isso aí é no futuro. Mas pronto, são 14 picks para cada equipa, ou seja, 28 picks, ou seja, duas equipas não vão ter jogadores retirados. E pronto, começando então pelo draft, com a pick 1 da equipa 1, eu depois no final vou dizer os rosters. Para mim escolheria Delon Wright, acho que é o melhor jogador disponível inicialmente, tendo em conta, porque não esquecer que também os contratos entram aqui. Isto aqui considerando que os outros jogadores que os Hawks protegiam seria Trae Young, Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter, DeAndre Hunter, Cam Reddish, John Collins, Clint Capela e Onyeka Okongwu. Eu, se fosse uma equipa a escolher o primeiro nome que eu escolheria era Delon Wright. Depois temos a equipa 2 e, tendo em conta o pool dos jogadores que restam, tendo em conta que então o Atlanta Hawks já estaria fora, a minha pick seria para Kelly Oubre dos Charlotte Hornets. Eu nos Charlotte Hornets protegeria LaMelo Ball, Terry Rozier, James Bouknight, Gordon Hayward, Miles Bridges, PJ Washington, Kai Jones e Mason Plumlee. E acho que aqui o que faz mais sentido, uma equipa escolheria então Kelly Oubre. Depois, a equipa 1 novamente, já tem Delon Wright. E aqui a minha escolha cairia sobre Montrezl Harrell. Montrezl Harrell dos Washington Wizards, e os 8 jogadores para mim protegidos dos Wizards. Eu disse que não ia dizer, mas afinal
acabei por dizer. Seria Spencer Dinwiddie, Bradley Beal, Kyle Kuzma, Danny Avdija, Corey Kispert, Rui Hashimura, Thomas Bryant e Daniel Gafford. E acho que Montrezl Harrell seria o melhor jogador agora disponível nesta altura. Depois, novamente, a equipa 2. E, neste momento, a escolha para mim recaía sobre Josh Richardson, dos Boston Celtics, neste momento. Atenção que esse seria neste momento. Isto considerando que a proteção seria para Dennis Schroeder, Peyton Pritchard, Jaylen Brown, Marcus Smart, Jason Tatum, Aaron Nesmith, Al Horford e Robert Williams. Eu acho que a melhor escolha seria sobre Josh Richardson. Eu sei que se calhar o Josh Richardson poderia acabar por ser um dos jogadores protegidos, mas eu imagino que os Celtics também queriam proteger alguns dos novos, principalmente Pritchard e Aaron Nesmith ou Romeo Langford, porque são jogadores que têm contribuído bastante bem e tiveram bastante bem na Summer League, principalmente Peyton Pritchard. E pronto, ou seja, neste momento cada equipa teria neste momento 2 jogadores. Isto vai ser uma edição que não vale a pena também estar a perder muito pormenor, não é? Depois no final vou dizer como seriam os rosters das equipas e acho que até ficaram bastante equilibradas. Depois a equipa 1 novamente, e a equipa 1 para mim, neste momento, com os jogadores disponíveis, a escolha se calhar caía sobre PJ Dozier dos Denver Nuggets, isto considerando que os Denver Nuggets protegeriam Jamal Murray, Monte Morris, Nashon Highland, ou seja, Bones Highland, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, JaMychal Green e Nikola Jokic. E acho que PJ Dozier aqui fazia todo sentido. Também um jogador novo com bastante potencial ainda, que surpreendeu e com um bom contrato neste momento. Depois a equipa 2, para mim a escolha cairia também sobre outro jogador que tem um bom contrato, não tão novo, mas que contribui e que ajudaria uma equipa a crescer e a criar uma cultura. Ricky Rubio dos Cleveland Cavaliers. Para mim os jogadores protegidos dos Cleveland Cavaliers seria Darius Garland, Colin Sexton, Isaac Okoro, Cedi Osman, Kevin Love, apesar de tudo. Porque eu acho que eles ainda acreditam que Kevin Love pode ter algum potencial de trade. Evan Mobley, Lauri Markkanen e Jarrett Allen. E acho que o melhor jogador disponível aqui seria Ricky Rubio, que penso que tem vindo a cair, infelizmente, em termos de valor que pode oferecer a uma equipa. Depois, novamente, a equipa 1, e aqui eu draftava Jordan Nwora dos Milwaukee Bucks por vários motivos, entre potencial, o que ele mostrou nos Jogos Olímpicos quando jogou pela Nigéria, e pelo que ele mostrou na Summer League. Acho que Jordan Nwora cada vez mais parece uma aposta certa e uma aposta segura para alguém que vai realmente desenvolver bastante. E acho que seria porque na quarta pick já tem pelo menos uma base de 3 jogadores bons que podem contribuir e fazer crescer uma equipa, e acho que também apostar no potencial é importante. Aqui os Milwaukee Bucks protegeriam Jrue Holiday, George Hill, Donte DiVincenzo, Pat Connaughton, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez e Bobby Portis. E daí achar que a escolha de Jordan Nwora seria interessante por causa do potencial e do que ele neste momento consegue contribuir. Depois a equipa 2, apesar de ter dito isto sobre a equipa 1, tendo em conta o roster, não fazia sentido draftar, porque eu acho que um dos melhores jogadores disponíveis é o que eu escolhi agora para a equipa 2, se o Andre Drummond, os Philadelphia 76ers. Os jogadores que eu protegeria dos 76ers seria Ben Simmons, apesar de tudo, enquanto ele está lá, Tyrese Maxey, Seth Curry, Matisse Thybulle, Shake Milton, Danny Green, Tobias Harris e Joel Embiid, e Andre Drummond, que não é nem perto um dos meus jogadores preferidos, mas acho que agora neste ponto seria dos jogadores mais valiosos disponíveis. Depois a equipa 1 novamente, e a equipa 1 para mim depois draftava agora dos LA Clippers Justice Winslow. Os jogadores protegidos dos LA Clippers para mim seria Reggie Jackson, Luke Kennard, Paul George, Kawhi Leonard, Terrence Mann, Marcus Morris Sr., Serge Ibaka e Vika Zubac. E para mim a escolha recairia sobre Eric Bledsoe e Justice Winslow ou Nicola Batum, mas acho que se calhar para uma equipa nova que se estivesse a juntar, se calhar o Winslow faria mais sentido,
tendo em conta a idade e o potencial e o que poderia oferecer ainda, que teve agora um par de anos um bocado negativos, mas eu ainda tenho bastante esperança em Justice Winslow. Depois temos novamente a equipa 2, e a equipa 2 aqui para mim cairia a escolha sobre Landry Shamet, que neste momento está nos Phoenix Suns. Isto tem tudo a ver também com fit. Acho que no início uma equipa que estivesse a crescer também tinha que olhar para o fit, porque não existe assim tanto disponível com um grande potencial. Dos Phoenix Suns, os jogadores protegidos seriam Chris Paul, Cameron Payne, Devin Booker, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Jay Crowder, Dario Saric e DeAndre Ayton. Isto aqui é normalmente o que eu acho que são os 8 jogadores mais valiosos para cada equipa, daí achar que o melhor jogador depois disponível, tendo em conta o roster dos Phoenix Suns, seria Landry Shamet. Depois a equipa 1 novamente, a equipa 1 para mim aqui escolheria dos Memphis Grizzlies de Anthony Melton. De Anthony Melton, um dos jogadores mais underrated da liga na minha opinião, um defesa tremendo, um point guard secundário bastante valioso, ou shooting guard que pode jogar lado a lado com um point guard ou um shooting guard. Jogou mesmo muito bem o ano passado e acho que muitas vezes não se reparou. Aqui os 8 jogadores desprotegidos dos Memphis Grizzlies seriam Ja Morant, Desmond Bane, Dylan Brooks, Kyle Anderson, Zaire Smith, a pique deste ano, Jaren Jackson Jr., Brandon Clark e Steven Adams. E acho que poderia cair também sobre Tyus Jones, que é um jogador tremendo, por exemplo. Mas eu acho que a escolher alguém dos Memphis Grizzlies, acho que a escolha seria Anthony Melton, que é um jogador que é bastante valioso, muito mais valioso que se calhar aparentou pelo menos. Depois temos novamente a equipa 2, e a equipa 2 aqui já faria uma aposta para potencial, até porque em termos de contratos tem até uns contratos bastante bons, de tendo em conta os jogadores que escolheu. E aqui a escolha para mim seria para Zach Collins. Zach Collins está no San Antonio Spurs. Os jogadores protegidos por parte dos Spurs seriam DeJounte Murray, Derrick White, Devin Vassell, Lonnie Walker, Keldon Johnson, Joshua Primo, Thaddeus Young e Jakob Poeltl. Lá está, mais uma vez, por causa do que eu acho que seria mais valioso. E depois a escolha obviamente podia ir para Doug McDermott ou Zach Collins, mas eu acho que aqui Zach Collins seria se calhar considerado, tendo em conta o potencial que existe, mesmo os problemas de lesões. Mas tendo em conta que seria um novo franchise, ocupar um bocado de cap space dando oportunidade a estes jogadores, acho que seria uma boa utilização do cap space em si. Depois temos novamente a equipa 1, e a equipa 1 aqui mais uma vez seria também na perspectiva de apostar para o potencial, e aqui a minha escolha cairia sobre Mo Bamba dos Orlando Magic. Eu acho que Mo Bamba, se os Magic tivessem que proteger 8 jogadores, Mo Bamba não seria um deles. Ou seja, para mim os 8 jogadores a proteger por parte dos Orlando Magic seriam principalmente Cole Anthony, Markelle Fultz, ou seja, o backcourt, e tendo em conta o que pagaram a Markelle Fultz, parece-me fazer sentido que paguem, que protejam. Jalen Suggs, obviamente, Gary Harris, Terence Ross, Franz Wagner, Jonathan Isaac e Wendell Carter Jr. Aqui Jonathan Isaac por causa do que eles pagaram e por causa de... Sabem o quanto é que eu gosto se ouviram o episódio de Redraft 2017, e acho que apostar entre dois young big men, eu acho que a aposta neste momento seria mais para o Wendell Carter do que para o Mo Bamba, infelizmente. Depois temos outra vez a equipa 2, e lá está, neste momento eu acho que a maioria das equipas agora iria apostar para potencial, mesmo que o potencial não fosse muito, ainda iria buscar alguns jogadores potenciais valiosos, mas eu continuo a achar que a decisão cairia muito sobre potencial ou muito valor, porque ou para trocar ou para crescer uma cultura. E pronto, neste momento para mim a equipa 2 então dos Brooklyn Nets escolheria Cameron Thomas. Cam Thomas, que surpreendeu imensa gente, na minha opinião,
na Summer League. Muita gente estava à espera que ele fosse um scorer, mesmo no meu mock draft tinha-o acima do que ele foi draftado. Mesmo assim, acho que surpreendeu. Os 8 jogadores protegidos para mim dos Brooklyn Nets, e acho que eles não iriam proteger Cam Thomas, porque apesar de tudo foi uma pica ainda de primeira ronda baixa e o interesse deles é ganhar neste momento, e acho que a proteger seria Kyrie Irving, Patty Mills, James Harden, Joe Harris, Bruce Brown, Nick Claxton, Kevin Durant e Blake Griffin. Ou seja, em termos de jogadores novos, Bruce Brown e Nick Claxton acho que seria mais importante, tendo em conta que eles já deram provas de conseguirem contribuir na NBA imediatamente, ao contrário de Cam Thomas, que o que marcou foi enfrentar a equipas de Summer League. Não é a mesma coisa, não é a mesma NBA, enquanto os outros já deram provas a enfrentar a NBA a sério. Depois temos outra vez a equipa 1, e a equipa 1 aqui para mim também ia atrás de valor, agora nem tanto potencial, e ia buscar os Golden State Warriors, Otto Porter Jr. E no final lá está, vou fazer um recap das equipas como ficariam. Para mim, os jogadores protegidos, aqui se calhar é um bocado mais controverso, de certa forma, porque um dos jogadores protegidos que eu pus foi Jordan Poole. Se calhar Otto Porter podia ser este jogador, mas eu acho que os Golden State Warriors têm ainda bastante esperança para Jordan Poole, mas os jogadores protegidos tinham Stephen Curry e Klay Thompson, obviamente. Jordan Poole, Moses Moody, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Draymond Green e James Wiseman. E aqui iriam buscar em Otto Porter, um jogador que caiu no esquecimento nos últimos anos, mas continua até bem valioso. Depois aqui a equipa 2, acharia que também fazia mais sentido ir atrás outra vez de potencial. E pronto, se quiserem eu tenho aqui um Excel até com tudo. Uma ficha Excel com tudo o que fiz e com os rosters e com a forma até mais fácil de conseguir seguir. Mas aqui a equipa 2 escolheria dos New York Knicks Miles McBride, um jogador que surpreendeu imenso na Summer League, mas lá está, eu acho que o que os jogadores mostram na Summer League não é suficiente para convencer uma equipa a ficar com eles num draft e a protegê-los, tendo em conta ainda por cima as esperanças dos Knicks. Aqui os 8 jogadores protegidos dos Knicks para mim seriam Kemba Walker, obviamente, Derrick Rose, RJ Barrett e Manuel Quickley, Evan Fournier, Obi Toppin e Mitchell Robinson. E aqui acho que a escolha cairia sobre Miles McBride. Apesar de ter sido a pick de segunda ronda, eu continuo a achar que Miles McBride é um jogador superior a Quentin Grimes, e acho que Miles McBride aqui, tendo em conta as provas que mostrou também na G-League, para além de já achar que é um jogador superior, faria na G-League, não, na Summer League novamente, estou sempre a confundir, seria a escolha certa. Depois aqui outra vez a equipa número 1, e a equipa número 1 por enquanto, se os rosters continuarem assim, dos Minnesota Timberwolves, para mim a escolha aconteceria sobre Patrick Beverley. Os 8 jogadores protegidos, obviamente, D'Angelo Russell, Malik Beasley, Josh Okogie, Anthony Edwards, Taurean Prince, Jaden McDaniels, Karl Anthony Towns e Naz Reid. Basicamente os melhores jogadores mais novos dos Minnesota Timberwolves. E aqui, obviamente, Patrick Beverley, que ainda tem bastante valor, acho que faria aqui bastante sentido. Depois temos aqui novamente a equipa 2. E para mim a equipa 2 aqui escolheria dos Dallas Mavericks Trey Burke. Trey Burke acho que é um jogador tremendo, muitas vezes até subvalorizado. Acho que por vezes até... Pronto, é verdade que Jalen Brunson tem sido o point guard de excelência secundário dos Dallas Mavericks, mas Trey Burke, quando entrou, acho que teve sempre muito boas prestações e acho que também deve ser valorizado. E pronto, lá está, a minha escolha aconteceria sobre Trey Burke. Os 8 jogadores protegidos dos Dallas Mavericks aqui, obviamente Luka Doncic, Jalen Brunson, como disse, porque acho que ele tem sido fantástico, apesar de ter tido uns maus playoffs, continuo a achar que é um jogador tremendo. Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Kristaps Porzingis e Dwight Powell.
eu sei que lá está, mesmo Kristaps, podia ser quase. Pronto, não é controverso, mas um bocado. Ahm, mas apesar de tudo, eu acho que ele continua a ter bastante valor e acho que é importante manter esse mesmo valor. Ah, e acho que preferiam ficar com ele, obviamente, e conseguir fazer trocas, quem sabe. Ahm, ou mantê-lo, caso seja esse ainda a esperança. Depois, a equipa 1 novamente, e aqui se calhar a escolha cairia sobre um bocado de experiência aqui dos Los Angeles Lakers e buscar talvez DeAndre Jordan. Ahm, Até porque eu acho que DeAndre Jordan não sei se seria assim tão protegido, porque eu acho que Dwight Howard, por exemplo, conseguiria contribuir de forma mais positiva para uma equipa do que DeAndre Jordan, mas seria, eu acho que a proteção dos 8 jogadores seriam 7 e depois mais um, que seriam Dwight Powell e DeAndre Jordan. Dwight Howard e DeAndre Jordan, mas a escolha para mim seria sobre Dwight Howard, daí achar que a equipa agora escolheria ser DeAndre Jordan. Os 8 jogadores protegidos para mim dos Lakers seriam Russell Westbrook, Kendrick Nunn, Malik Monk, Taylor Horton Tucker, LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard e Kent Bazemore. Eu acho que Kent Bazemore ainda existe algum interesse em protegê-lo, apesar de por vezes ser um bocado uma desilusão, mas penso que continuaria a fazer sentido, mesmo do lado defensivo, porque o que ele pode oferecer do lado 3D. Pronto, depois aqui equipa 2 escolheria então dos Utah Jazz Eric Pascal. Eric Pascal dos Utah Jazz para mim seria a escolha acertada. Estamos a falar aqui de os 8 jogadores protegidos dos Utah Jazz seria Mike Conley, Jordan Clarkson, Donovan Mitchell, Joe Ingles, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neal, Rudy Gay e Rudy Gobert. Daí achar que a escolha poderia então cair sobre Eric Pascal por causa da combinação de o que ele pode oferecer neste momento e também potencial. Depois a equipa 1 dos Pacers iria buscar Justin Holiday, um jogador que, mesmo se não contribuísse imediatamente, iria ter imenso valor para a troca por causa do potencial 3&D que tem. Os jogadores protegidos dos Indiana Pacers, na minha opinião, seriam Malcolm Brogdon, TJ McConnell, Caris LeVert, Jeremy Lamb, Chris Duarte, TJ Warren, Domantas Sabonis e Miles Turner. E acho que depois disto o mais interessante seria então Justin Holiday, por causa disso mesmo, né? Justin Holiday é um 3&D que teria imenso valor mesmo se não fosse utilizado, mesmo se fosse só trocado, e daí achar que fazia todo sentido. Depois, aqui no potencial, simplesmente porque eu ainda não acredito muito no potencial destes jogadores, por isso é que não escolhi mais cedo. Estou a falar de a escolha que iria sobre Kira Lewis Jr. dos New Orleans Pelicans. Os meus 8 jogadores dos New Orleans Pelicans, adivinhem. Devontae Graham, apesar de tudo, porque eu acho que se pagaram o que pagaram e a troca que fizeram no sign and trade é porque têm esperanças nele. Josh Hart, Nickel Alexander-Walker, Brandon Ingram, Zion Williamson, obviamente, Jonas Valanciunas, Jackson Hayes e Trey Murphy III, o rookie que foi escolhido. Acho que existe bastante esperanças em Trey Murphy, até pelo que ele contribuiu na Summer League e por causa do potencial de simplesmente 3&D que tem, que é o que é exatamente necessário à beira de Zion Williamson. Depois a equipa 1, aqui com a sua antepenúltima pick, queria buscar talvez Tony Bradley do Chicago Bulls, um jogador ainda que se calhar o potencial não tem assim tanto, mas tendo em conta a idade, o contrato e a situação, se calhar até fazia todo sentido. Acho que é um jogador que pode contribuir. Os 8 jogadores protegidos por mim pelos Bulls seriam Lonzo Ball, Kobe White, Zach LaVine, Alex Caruso, DeMar DeRozan, Derrick Jones Jr., Pat Williams e Nikola Vucevic. E acho que a escolha sobre Tony Bradley seria entre Tony Bradley e Troy Brown Jr., mas acho que Tony Bradley aqui nesta equipa até faria mais sentido depois com o roster final. Depois, voltando outra vez para a equipa 2, temos então os Portland Trail Blazers. Ou seja, acho que a equipa
que teria uma escolha, seria os Portland Trail Blazers, e cairia sobre Nasir Little, também sobre potencial. Nasir Little penso que tem, na minha opinião, tem desiludido um bocado, até porque o objetivo seria ser o forward 3&D, ou pelo menos da parte de D, ou contribuir para os Portland Trail Blazers ao lado de Damian Lillard. Isso não aconteceu. Os outros jogadores protegidos, na minha opinião, por parte dos Portland Trail Blazers seria Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Anthony Simons, Robert Covington, Larry Nance Jr., Yusuf Nurkic e Cody Zeller. Eu acho que Cody Zeller seria protegido porque Cody Zeller é um jogador muito melhor do que aparenta, e acho que Nasir Little, eu acho mesmo que iriam desistir dele caso tivessem que proteger, porque ainda não deu nem perto provas suficientes para realmente, pronto, para realmente haver uma confiança em Nasir Little em relação a Cody Zeller, e ainda por cima quando o maior problema dos Blazers é a defesa, e Cody Zeller obviamente contribuiria nesse lado. Com a penúltima pick, a primeira equipa para mim iria buscar então agora dos Toronto Raptors Malachi Flynn. Malachi Flynn que teve bastante bem na Summer League, que acabou a época até de forma bastante positiva. Não é um jogador assim tão novo quanto isso, apesar de ser o segundo ano. Mas acho que aqui, como third guard para esta equipa, faria todo sentido. Os outros jogadores protegidos neste momento, tendo em conta que ainda tem Goran Dragic, seria Fred VanVleet, Goran Dragic, Gary Trent Jr., OG Anunoby, Scottie Barnes, Pascal Siakam, Chris Boucher e Precious Achiuwa. E a escolha aqui, lá está, poderia ser entre... poderia cair entre Malachi Flynn ou Cam Birch, mas acho que aqui existe um maior interesse, se calhar, sobre Malachi Flynn, até por causa do potencial, apesar de Cam Birch ser um jogador que acho que é bastante melhor do que aparenta, e o contrato que os Raptors ofereceram acho que mostra a confiança que existe nele. Então, com a penúltima pick também aqui do lado da equipa 2 seria então Corey Joseph dos Detroit Pistons. É um jogador interessante que pode ajudar a crescer também, e acho que aqui daí fazer sentido. A equipa então, a escolha que iria sobre os 8 jogadores a proteger, é isso que eu quero dizer, seria entre Cade Cunningham, Killian Hayes, Jeremy Grant, Sadiq Bey, Amidou Diallo, Josh Jackson, que acho que teve umas boas épocas, Kelly Olynyk e Isaiah Stewart. Por isso acho que seria acho que o melhor jogador depois aqui disponível então seria Corey Joseph, e aqui um point guard que poderia contribuir para uma equipa crescer, e que, apesar de ter estado em equipas um bocado não tão boas ultimamente, acho que estamos a falar de um jogador que consegue contribuir positivamente para quase qualquer equipa onde estivesse. A última pick aqui da equipa 1 para mim cairia então sobre Terrence Mann do Sacramento Kings. Um jogador que... Terrence Davis. Um jogador que para mim consegue contribuir vindo do banco com 10 minutos, e a partir daqui também não se pode pedir muito mais, não é? A última pick. Os outros jogadores para mim protegidos dos Kings seriam De'Aaron Fox, obviamente, Tyrese Haliburton, Davion Mitchell, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley, apesar de tudo, Rickon Holmes e Tristan Thompson. E penso que o jogador aqui mais interessante que sobraria seria Terrence Davis. Lamento para a minha esqueta, obviamente. E depois a última pick do draft para mim queria nos Miami Heat para Dwayne Dedmon, um jogador que está num contrato aceitável, que consegue contribuir de certeza positivamente, quer esteja em campo, quer esteja no balneário. E tendo em conta os 8 jogadores protegidos dos Miami Heat, acho que faria todo sentido. Estou a falar de Kyle Lowry, Victor Oladipo, Tyler Hero, Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker e Bam Adebayo. E Dwayne Dedmon seria sem dúvida um jogador com bastante valor, que conseguiria contribuir, ou pelo menos dar valor para mais tarde ser trocado, porque acredito que muitas equipas com aspirações a título, ou pelo menos a chegar mais longe do Dwayne Dedmon, seria uma peça que poderia contribuir positivamente. E pronto, estaria terminado então o draft. As duas equipas que não teriam picks associadas, adivinhem
são provavelmente o que eu acho que boa parte do público acreditará que serão as piores equipas para o próximo ano, ou em boa parte das piores equipas. Então fazes Houston Rockets ou OKC, ou seja, os jogadores para mim que se calhar que ficavam fora dessas duas equipas mais interessantes, mas que acho que não seriam suficiente para chamar a atenção, seria Daniel Theis do lado dos Rockets, Daniel Theis, Kenyon Martin Jr., Daniel House Jr. e DJ Augustin. E por parte dos OKC, talvez Isaiah Roby, Darius Bazley, que seria interessante, mas acho que ainda não existe se calhar reconhecimento suficiente sobre Darius Bazley, por isso não acredito que seria draftado. Jeremiah Robinson Earl ou Aaron Wiggins, e acho que nenhuma das equipas novas teria interesse em draftar qualquer um destes jogadores. E pronto, chegaremos então ao fim deste draft, e acho que o mais interessante agora é dizer então o roster de cada equipa. E acho que fica até um roster bastante interessante para cada equipa, e se ouvirem, até podem me dizer qual é o roster que acham que seria melhor, tendo em conta pronto, que equipa é que sairia melhor, tendo em conta o draft. A equipa 1 então, vamos chamá-los de Seattle Supersonics. Spot point guard, isto eu vou tentar dividir mais ou menos por posição para ser mais fácil seguir. Então, point guard, isto aqui quando estou a fazer aspas com os dedos. Patrick Beverley, D'Anthony Melton e Malachi Flynn. Shooting guard temos Delon Wright, PJ Dozier e Terrence Davis. Small forward teríamos Jordan Nwora, Otto Porter e Justin Holiday. Power forward, pronto, Justice Winslow, principalmente. E a post, Montrezl Harrell, Mo Bamba, DeAndre Jordan e Tony Bradley. Se calhar numa perspectiva diferente, o 5 inicial provavelmente seria Pat Beverley, Delon Wright, Otto Porter, Justice Winslow e Montrezl Harrell. A vida do banco teríamos de certeza de Anthony Melton, PJ Dozier, Otto Porter, Justin Holiday e DeAndre Jordan. E ainda teríamos aqui jogadores para receber alguns minutos: Malachi Flynn, Terrence Davis, Mo Bamba e Tony Bradley. Acho que temos aqui uma boa combinação de experiência e de potencial. A equipa 2, vamos chamá-los também de Las Vegas Knights, ou a equipa 1 vamos chamar de FK Porto e a equipa 2 de Benfica, pronto, dizendo os dois clubes maiores de cada cidade, não é? Não quero dizer que é do país por causa do Sporting, mas pronto, não vamos entrar no futebol aqui, ou mesmo basquetebol. Mas pronto, a equipa 2 em termos de depth, point guard seria Ricky Rubio, Miles McBride, Trey Burke, Corey Joseph. Shooting guard Josh Richardson, Landry Shamet, Cameron Thomas, Kira Lewis Jr. Small forward teríamos Kelly Oubre Jr. e Nasir Little. Power forward Zach Collins, Eric Pascal e a poste Andre Drummond e Dwayne Dedman. Se fosse a fazer uma rotação com esta equipa, então muito provavelmente cairia com o 5 principal entre Ricky Rubio, Josh Richardson, Kelly Oubre, Zach Collins e Andre Drummond. Acho que é bastante interessante. E a vida do banco, Trey Burke talvez, ou Miles McBride, Landry Shamet, Nasir Little ou Cameron Thomas, Eric Pascal e Dwayne Dedman. Acho que temos aqui também uma equipa muito interessante. E pronto, acho que é um exercício engraçado. Qual destas equipas seria melhor? Qual o roster que uma equipa que se expandisse agora poderia ter? E acho que é Acho que é algo interessante, então, como disse, porque é engraçado imaginar, e as outras equipas até mesmo como ficariam caso entrassem duas novas equipas para a NBA. Como disse, então imaginem que seria um 5 de Pat Bev, Delon Wright, Otto Porter, Justin Winslow e Montrezl Harrell contra Ricky Rubio, Josh Richardson, Kelly Oubre, Zach Collins e Andre Drummond. E depois de Anthony Melton, PJ Dozier, Justin Holiday, Jordan Nwora e DeAndre Jordan, por exemplo, contra Miles McBride, Landry Shamet, Nasir Little, Eric Pascal e Dwayne Dedman. Eu acho que as equipas são as duas bastante equilibradas. Acho que as duas equipas têm uma boa combinação de potencial e de contribuição imediata e de jogadores que podem ser trocados.
E como disse, acho que é um exercício engraçado para se fazer porque põe em perspectiva então o que poderia mudar na liga e quão bem se poderia sair uma equipa que se juntasse agora. Por exemplo, acho que estas duas equipas conseguiriam se talvez sair-se melhor do que os OKC ou os Houston Rockets, e acho que isso já põe alguma coisa em perspectiva. Mas bem, espero que tenham gostado. Isto foi uma experiência engraçada e, e pronto. É isso, é um episódio assim mais curto, mas com um conceito assim diferente que acho que é interessante para a off-season. Como disse, espero que tenham gostado e que se juntem então para ouvir esta edição e a próxima e todas as semanas também. E pronto, termina assim a minha expansão da NBA. Até a próxima semana. Tchau! I saw